Imagina que você tem uma API interna no seu trabalho, um sistema de estoque, um CRM, e você quer que a sua IA converse com esse sistema de verdade, que ela busque dado, que ela insira registro. Para isso, existe um protocolo chamado MCP. E hoje eu vou construir um servidor MCP do zero e mostrar a arquitetura por dentro, e no final eu vou mostrar uma skill que pega qualquer API que tenha a especificação da OpenAPI e transforma ela inteira numa ferramenta de IA. Fala pessoal, meu nome é Jair, então vamos lá. Deve estar se perguntando o que é o MCP. Tá? Eu vou rebatizar essa parada hoje. Eu até sei o nome correto, mas eu vou chamar de Minions Control Protocol. Tá? Imagina que o Gru está aqui, ele queira uma banana. Ele vai pedir uma banana, um dos Minions vai sair, vai procurar e vai trazer a banana para o Gru. É basicamente isso, tá? É um protocolo, ferramentas abertas, ele consegue se conectar a qualquer API, a qualquer sistema que tem uma API. Aqui no exemplo que eu dei, cada Minion seria como se fosse um MCP independente que vai e faz aquela tarefa específica e te devolve o resultado. Mas dentro de cada MCP você pode ter infinitas ferramentas que vão te trazer a função que você precisa. Agora vamos explicar do jeito certo. O seu harness tem acesso a várias ferramentas, buscar na internet, executar código, procurar arquivos. Se você perguntar para uma LLM como está a previsão do tempo hoje, ela pode te responder que o tempo está ótimo. Mas quando você pergunta para um MCP e faz uma tool call, a LLM reconhece que tem uma ferramenta que ela pode buscar a previsão do tempo real para aquele dia. O seu harness faz a requisição para a tool e processa o JSON de resposta e responde em formato natural para você. Para ajudar a gente nesse processo, eu desenvolvi um projetinho que, na verdade, eu já tinha ele em produção, rodando, e aí eu só simplifiquei ele para poder disponibilizar para vocês. Tá? Hoje, nós vamos construir o nosso Minion. O projeto é esse aqui, Kodai Dev MCP. Então, tudo que a gente tem que fazer é vir aqui, copiar o URL dele, git clone, na pasta MCP. Agora eu vou entrar na pasta MCP, vamos dar um ls aqui para ver o que tem. Você vai ter que copiar o .env.example para o caminho .env. Como eu já tenho um env, então eu vou copiar do diretório de baixo e eu vou dar um env aqui para a gente ver a estrutura de diretórios que a gente tem nesse repositório. Vou abrir aqui o env example. O que a gente tem na variável de ambiente? Qual que é a porta que o seu servidor vai rodar? Qual que é o transporte que ele vai rodar? Tem duas formas de você rodar o MCP, ou por Standard Input Output ou por HTTP. E aqui é a API key, que é a chave que você deve dar para o seu MCP. Então isso aqui é para garantir a segurança. Você gera um número aleatório aqui. Tá? Se você quiser fazer autenticação por JWT, também já está preparado para fazer essa autenticação por JWT. O Visual Crossing API Key é porque o MCP nosso, de exemplo, ele vai conectar numa API da Visual Crossing, que é a API que vai trazer a previsão do tempo para a gente. Então aqui é uma chave de API que é grátis, né, mas a ideia é você pode conectar em qualquer API. Então esse exemplo aqui ele está conectando nessa API chamada Visual Crossing. Qual que é o AI Provider? No caso OpenAI ou GPT-4.0, qual que é o modelo, né? E as chaves da OpenAI, do DeepSeek, do OpenRouter e qual que é o nível de log que você quer. Uma consideração, você pode mudar entre OpenAI, DeepSeek, você pode configurar os três, e se um dos modelos falhar, a IA vai automaticamente bypassar para o outro modelo. Tá? Tem um arquivo chamado OpenCode.json. Esse arquivo é o que você vai configurar para você poder acessar o seu MCP no seu OpenCode. Se ele estiver rodando no Standard I/O, vai ser essa configuração, e se ele estiver rodando no HTTP, vai ser essa configuração, e aqui você vai colocar a API key que você criou ali no teu .env. Nós temos na pasta source. Então o que a gente precisa desenvolver de fato? Tá? O que está na pasta tools, weather, current to weather. Aqui a gente tem exatamente o prompt para trazer a previsão do tempo de uma cidade, por exemplo. Então ele vai chamar o serviço da Visual Crossing, vai criar um AI Provider, vai ter um prompt aqui, é ser um assistente de meteorologia, recebe dados brutos em JSON, condições atuais de tempo para uma cidade, retornadas, tal. E ele vai, aqui você tem a definição do teu método
no caso do método da sua API. Tá? Então, get current weather, que vai buscar as condições atuais do tempo para uma cidade e retorna um resumo em linguagem natural. E aqui você tem a cidade, qual que é os parâmetros que o teu método precisa. No caso, os parâmetros da sua API. Tá? Nome da cidade, São Paulo, Lisboa, etc. E aqui o que ela vai fazer com os dados que vêm lá da Visual Crossing. Parece simples, né? E é mesmo. E aqui é outra tool para trazer a previsão do tempo. Vocês podem ver, o projeto está modular. Então você tem uma pastinha Weather aqui para ele trazer, é o módulo de Weather. Você pode adicionar várias tools aqui, que vai fazer o de automático das pastas de acordo com o que tiver nas pastas de tools ali. E agora eu vou fazer um npm install para instalar as dependências. Ok, ele instalou. E agora eu vou criar mais uns terminais aqui. Aqui nesse terminal eu vou deixar ele rodando no Undev Both, para ele rodar tanto no Standard Input Output como no protocolo HTTP. Se eu vier aqui e já chamar o OpenCode, e der um barra MCPs, você vai ver que já está até conectado aqui, tem mais um outro aqui. Né? Eu tenho o MCP conectado por Standard I/O e o MCP conectado por HTTP. Né? E esse aqui é um MCP que eu publiquei no Render, está conectado por HTTP também. Então eu vou desabilitar esses outros dois aqui, vou deixar somente o por Standard I/O. Se eu vier aqui perguntar previsão do tempo em Curitiba, ele está chamando a função Get Weather Forecast para a cidade de Curitiba e ele já está batendo na API da Visual Crossing. E se eu quiser desenvolver agora com isso, né, eu posso vir aqui e falar npm run inspector e ele vai iniciar o MCP Inspector aqui no meu navegador e eu posso decidir conectar nele por Standard I/O e ó, ele vai conectar. Aí aqui eu posso chamar os métodos, é como se fosse um Swagger API aqui para eu conectar. Então o list tools ele vai me trazer quais são os métodos que o meu MCP tem. Eu posso vir aqui e fazer a mesma requisição para ele, falar, eu quero saber a previsão do tempo de Curitiba. E ele vai chamar lá Visual Crossing API e fazer a requisição para a cidade de Curitiba. Tá, mas essa previsão do tempo é muito palha. Eu quero fazer uma previsão melhor. Eu quero conectar em outra API, conectar no meu sistema. Como é que eu faço? Tá. Eu tenho um outro exemplo aqui que é a Brasil API. A Brasil API é uma API pública que você pode consultar código de banco, CEP, DDD, até CNPJ, etc. Tá? O que importa aqui é que ela é livre, né? Você pode conectar ela na tua IA. Então eu vou vir aqui no site da Brasil API e fazer o download do OpenAPI JSON. Tá? E eu vou copiar ele para minha pasta no projeto. E depois eu vou só chegar aqui no OpenCode e falar implemente as tools para a API OpenAPI JSON usando a skill Swagger Generator. Essa skill fui eu que fiz, tá? Ela está incluída nesse projeto de exemplo. E a ideia é que ele vai ler o padrão da OpenAPI e ele vai gerar aquele código lá das tools que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então vamos deixar ela trabalhar um pouco aqui com a minha IA local. Se você ainda não viu o vídeo de como eu tenho uma IA local aqui na minha casa, dá uma olhada nas páginas do canal, se inscreve e veja lá como é que está rodando todo esse processo aqui. Então agora ele vai, 43 tools geradas a partir da Spec Brasil API, TypeScript e tal. Vou mostrar para vocês aqui como ficou na pasta Source, Tools. Ele criou uma pastinha Brasil API e ele criou um monte de arquivo para cada uma dos métodos que tem na API lá. Então, por exemplo, get feriados. Ele vai chamar lista os feriados nacionais de determinado ano. E aí aqui ele fez o método lá para pegar a lista de feriados e ele vai retornar esses feriados em formato de JSON. Reiniciar aqui. Também vou reiniciar aqui. E nós vamos ver o que a gente tem lá agora no Standard I/O rodando. Se eu der um list tools aqui, olha o tanto de tools que eu tenho. Então se eu quiser saber o DDD 41 aqui, vamos lá, já trouxe todas as cidades 41.
Se eu quiser saber bancos, olha lá, bancos, a lista do bancos. E eu vou perguntar qual o banco com o código 341. E automaticamente eu incorporei toda a Brasil API na minha IA. Ó, vou buscar a informação, aqui ele já vai saber que, ó, ele já soube que é Banco Itaú, banco com código 341 é Itaú Unibanco. Quais os feriados nacionais? Trouxe baseado nos dados que estão lá na OpenAPI. E não, ele não está consultando direto a OpenAPI, ele está indo pelo meu MCP, e o MCP está indo lá buscar os resultados nacionais, os feriados nacionais. Então, vamos fazer mais um teste aqui. Eu posso perguntar, por exemplo, qual a cotação do dólar hoje, a previsão do tempo para Curitiba e o endereço da rua com o CEP, as 3 requisições para cada MCP que eu tenho conectado. Agora, um conselho importante. Cada método, cada tool que você tem ali habilitada vai consumir o teu contexto a cada mensagem que você manda. Tá? Então, é importante você manter habilitados somente os MCPs que você realmente está utilizando naquele momento, porque senão cada mensagem que vai ser mandada vai consumir contexto. Então, olha lá, ele chamou os 3 métodos e a IA decide quando chamar esses métodos de forma totalmente aleatória. Se ela precisar de um parâmetro de um ou de um parâmetro de outro, ela vai chamar e vai te dar a resposta que você quiser. E se você quiser publicar isso na internet, se você não tiver um servidor local para rodar o teu MCP, você pode publicar no Render, tem um plano gratuito aqui que você consegue deixar um containerzinho rodando lá. E eu fiz o teste, deixei aqui rodando, né, no MCP aqui, e você vem, configura as variáveis de ambiente, clona o teu repositório Git, e é isso, pessoal. Você vai ter o seu MCP. Então, assim, pessoal, esse projeto tem uma arquitetura modular, você vai lá e joga quantos arquivos você quiser ali no meio e ele já vai se entender. Tá? O projeto está livre, vocês podem baixar, clonar e implementar as APIs de vocês ali, faz um fork lá e manda codar por você. Tá? Tem mais uma coisa que eu faço também com MCPs, que é, geralmente quando eu conecto a API de um sistema que eu desenvolvi no MCP, eu gero um MCP para esse sistema, eu também gero no meu próprio sistema um front-end e um back-end que conecta com o MCP que eu criei. Dessa forma, eu posso ter um chatbot web no meu cliente, no meu sistema, que está chamando por baixo a API do próprio sistema. Mas eu acho que isso é um tema para talvez um outro vídeo. Tá? Então, se inscreve no canal aí, siga, dê o like. Muito obrigado, pessoal. Abraço.